ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um culto muito especial, um culto de Santa Ceia, um culto que celebramos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu convido os irmãos para estarmos lendo o Salmo 23, amém? Diz assim a Santa Escritura: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Curva sua cabeça nessa noite. Nós estamos aqui com o objetivo de adorar o santo nome do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a nossa adoração. Porque sem Ele nada faz sentido, sem a presença dEle na nossa vida, nada faz sentido. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui nesse lugar. Amém? Amantíssimo Deus, maravilhoso eterno Pai, Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença, para Te adorar, para Te buscar, para Te servir, para fazer aquilo que Tu nos ensinou, Senhor. Senhor, que Tu possa, Senhor, nos perdoar, Senhor, por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas, por tudo aquilo, Senhor, que não Te agrada. Senhor, que nesse dia, Senhor, Tu possa, Senhor, estar nos fortalecendo, Senhor. Que nesse dia Tu possa estar nos renovando, Senhor. Que nesse dia, Senhor, Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar, Senhor, nos fortalecendo cada vez mais, Senhor.
para que tenhamos força, Senhor, para que tenhamos ânimo, Senhor, nessa caminhada, Senhor. Porque a gente sabe, Senhor, que muitas são as lutas, Senhor, muitas são as dificuldades, Senhor. Mas a gente também sabe, Senhor, que se existem lutas, existem dificuldades, se existe levante, é porque existe um propósito. E existe um propósito na vida de cada um nessa noite, Senhor. Porque Tu escolheste a Deus, Senhor, cada pessoa para estar aqui, Senhor. Porque talvez se fosse por nós, Senhor, ninguém estaria aqui, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, pela Tua vontade, pela Tua permissão, porque Tu assim fizeste, Senhor. Porque Tu escolheste cada um, Senhor, para estar aqui nessa noite. Cada um que está aqui tem um propósito, cada um que está aqui tem um chamado, de um jeito, de uma maneira. Cada um Tu tens falado de uma maneira, Senhor. Porque cada um Tu tens uma grande obra, Senhor. Porque Tu vem para levantar uma igreja remida, uma igreja santa, uma igreja pura, Senhor. E cada dia Tu tens nos moldado, Senhor. Cada dia Tu tens nos ensinado. Cada dia, Senhor, Tu tens trabalhado cada vaso, Senhor. E não é por acaso, Senhor, que tanta coisa tem acontecido. Mas Tu não permite que nada aconteça sem que Tu avise antes, Senhor. Porque Tu é Deus que revela. Porque a Tua palavra, Senhor, ela diz: porventura falaria eu e não confirmaria? Tudo que Tu fala, Tu confirma. Tudo que Tu revela, Tu confirma, Senhor. Tu não deixa que ninguém seja pego de surpresa, Senhor. Porque Tu és o Deus santo, Tu és o Deus perfeito, Tu és o Deus puro, Senhor. Estaremos conduzindo esse culto, Senhor, conforme a determinação do Teu Espírito Santo, conforme a Tua vontade, conforme aquilo que Tu propõe no nosso coração, Senhor. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Cada hino, cada palavra, cada louvor, cada adoração é direcionada a Ti, Senhor. Entregamos esse culto nas Tuas mãos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado no céu e na terra, Senhor. Como diz o Salmo 139, Senhor, que ninguém pode se esconder do Teu olhar, Senhor. Pode ir lá no fundo do mar, Senhor, no fundo do oceano, no ponto mais profundo da terra, Senhor, lá Tu vê. Pode subir no mais alto céu, lá Tu vê. Ninguém pode se esconder da Tua presença, ninguém pode se esconder do Teu olhar, porque os Teus olhos são como chama de fogo, Senhor. Tudo Tu vê, tudo Tu sabe, cada pensamento, Senhor, o mais profundo, o mais íntimo, Tu vês, Senhor. Por isso entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Os irmãos podem tomar assento. Eu convido a irmã Leide para estar louvando o santo nome do Senhor, né? Fazendo aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. A igreja permanece em espírito de oração. Amém? Amém. Cumprimento os irmãos presentes e os irmãos de casa com a paz do Senhor. Amém. Amém. Da harpa. 597. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças dou pelo azul celeste e por nuvens que acalmei, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pelas preces respondidas, pelos sonhos que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação.
pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vestida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em te dar. Aleluia, Deus nos faz presente neste lugar. Glória a Deus. 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai estás, porque Ele vive, posso o meu Jesus, que vivo estás, enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei agora ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Deusinho das harpas. Eu estou no meu trabalho e o Espírito Santo revela para mim qual os hinos que eu vi cantar nos cultos. Aí eu começo a cantar terrível que eu nem sei. Aí eu ensaio e eu consigo. É muito lindo. Agradeço a Deus a oportunidade. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Oh, presença maravilhosa. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar o seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar o seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele
veio em minha vida em um dia especial e tocou meu coração, meu Pai Celestial. E essa é a razão por que eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar o seu nome, vamos adorar a Deus. Aleluia. Sem a presença de Deus, nada faz sentido na nossa vida. Outra hora a gente estava lá no mundo, a gente estava no pecado, a gente não tinha perspectiva de vida, a gente não tinha alegria, a gente tinha alegrias momentâneas, talvez por um copo de bebida, talvez por uma droga, mas aquela alegria momentânea, ela se transformava numa tristeza profunda. Hoje a gente tem a tranquilidade de estar na presença de Deus, tem a presença do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, né? Tem um Consolador que tem cuidado de nós, porque sem Deus nada somos, amém? Eu convido o irmão Teres para estar fazendo aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração, amém? A igreja fica em espírito de oração. Amém. Muito obrigado. Saúde a igreja por mais, Senhor. Amém. Sou muito grato a Deus por estar aqui. Sou grato a Deus por mais um dia, pelo fôlego de vida. Eu queria louvar, mas eu estou um pouco gripado, um pouco de alergia. Você só leu os Salmos, Salmo 125, e diz assim: aos que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse livro é um livro preferido do meu filho. Quando eu vi, eu senti de ler os Salmos. Aí eu perguntei para o meu filho, ele disse: qual é o Salmo que eu sempre costumo ler? Aí ele disse: é o Salmo 125. É um salmo muito lindo, né? Agradeço a Deus pela oportunidade, por mais um domingo que o Senhor nos concedeu, mais uma linda manhã, né? Amém. Agradeço pela oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Hoje tem uma presença muito forte do Espírito Santo na casa. Amém? Eu convido a irmã Aline, né? Para estar adorando o santo nome do Senhor. A igreja continua em espírito de oração. Amém? As igrejas, irmãos, estão aqui louvando o Senhor. Amém. Tudo que Ele tem prometido, Ele está cumprindo. Amém. Que você possa, nesta manhã, colocar-se também na presença do Senhor. Sentir que realmente Ele está aqui, trabalhando nos nossos corações e nas nossas vidas. Jesus, aleluia. Quantas vezes eu tentei resolver os meus problemas, escolhi meu próprio tema da minha encenação, assumi o meu disfarce, um sorriso de mentira. Preparei a minha filha, não fazia nada mais. Em volta quantas vezes eu chorei, quase me enterrei.
irmãos que são mais de 25 anos cantando esse louvor em casa sozinha e pensando quando, Senhor, que eu vou te adorar no teu altar, o Espírito Santo toma conta. Eu agradeço os irmãos por estarem comigo nesse momento, fazerem parte dos planos do Senhor na minha vida. Amém. Amém. Seja Deus. Aleluia. Daqui a pouco estaremos ouvindo a palavra de Deus, né? Pastor Roberto. Eu estava me lembrando que ele estava sentado no banco, né? Eu já dei esse testemunho nesse altar. E teve um sábado aqui nessa igreja, e Deus usava fortemente o pastor Antônio, né? E a palavra era o vaso na mão do oleiro. E foi uma palavra linda, mas teve alguns detalhes nessa palavra. Por exemplo, quando ele falava que o barro ele precisa ser amassado, que o barro, que quando ele faz o vaso, às vezes o vaso se desmancha, mas não é por culpa da mão do oleiro, é pela má qualidade do barro. Aí ele amassava o barro de novo, molhava, voltava na prateleira, depois ia lá, trabalhava o barro de novo. E foi, até aí, é uma mensagem bastante conhecida. Aí eu saí para orar, subi o monte, orei, e disse: Senhor, eu não volto para casa hoje, enquanto não falar comigo. E eu estou passando lá em Navegantes, na frente de uma igreja, e o Espírito Santo fala assim para mim: entra nessa igreja. Aí eu dei a volta no carro, entrei, sentei lá no banco, E quando a gente quer que Deus fale com a gente não precisa contar o nosso problema para ninguém. O Espírito Santo sabe o nosso problema. E aí eu fiquei lá quietinho, era um culto de Santa Ceia, a mesa toda arrumada, a coisa mais linda da igreja, toda enfeitada para Santa Ceia, os pães. Aí o pastor vai trazer a palavra, que seria a palavra da Santa Ceia. Mas o Espírito Santo muda a palavra do pastor, o culto de Santa Ceia, e ele começa a falar sobre o vaso na mão do oleiro. Até aí, podia ser coincidência, ele podia estar pregando a mesma palavra, né? Podia ser uma grande coincidência, mas não era o Espírito Santo. E quando ele começava a falar os detalhes, que ele falava exatamente as palavras, as frases, ele colocava como o irmão pregou no sábado: o barro se desmancha na hora que está fazendo o vaso, molha o barro, põe na prateleira. E eu comecei a chorar, estava lá no outro banco, eu comecei a chorar. E ninguém entendeu nada. Eu disse: meu, que esse homem entrou nessa igreja, está lá sentado, está chorando sozinho, né? Daqui a pouco Deus levanta uma profeta no meio da igreja, ela vai na outra mão do peito, ela diz assim: eis que eu te trouxe aqui para falar contigo, sou eu amassando o barro. Então, quando Deus fala, Deus confirma. Quando Deus revela, Ele confirma. A gente não precisa, meus irmãos, a gente não precisa correr atrás de profeta, a gente não precisa correr atrás de profecia. A maior profecia é a palavra de Deus. Se você sair de casa com um propósito de Senhor, fala comigo, de alguma forma Ele vai falar com você. Amém? Eu, sem mais, vou tomar o tempo, eu já vou estar passando a palavra para o pastor Roberto, para dar continuidade. A igreja permanece em espírito de oração, amém? Para que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor para vocês. Tudo bem? Está todo mundo bem por aí? Dormiram bem? Acordaram bem? Tem gente que ainda vai trabalhar hoje, né? Glória a Deus. Tem outros que vão fazer comida. Aleluia. Glória a Deus. Tem outros que vão observar como é que se faz comida depois de casado, né, Mãe Carol? Para começar a aprender. Oh, glória. Glória a Deus. Que o Senhor nos dê uma manhã abençoada. Amém. E um culto abençoado, como foi ontem, irmãos. Nós tivemos um culto aqui abençoado. Os irmãos não queriam ir embora. 11 horas aí estava o povo aqui ainda no mistério, e um fala de Jesus para lá e o outro testifica para cá. Teve pessoas curadas aqui ontem.
teve pessoas que vieram testificar a cura. E ontem foi falado de cura, né? Até a palavra que eu trouxe ontem aqui, quando fala da ceia, fala da restauração, da cura. E a cura, ela não é só física, a cura medicinal. A cura, ela é terapêutica também. A cura, ela é terapêutica. E eu quero um pouco falar sobre isso, sobre a terapia da cura, os princípios da terapia da cura, porque a cura emocional, uma das portas para o mal súbito e o câncer, por exemplo, é o estresse. Pessoas estressadas são vulneráveis ao mal súbito e ao câncer, porque as células cancerígenas, elas começam a se proliferar depois do aquecimento do sangue, em um certo grau de temperatura, e isso algumas vezes é elevado do estresse, do mau uso da alimentação, da obesidade, do alcoolismo. Eu sei que crente não bebe, não fuma, o tabagismo também são causas. As principais causas do câncer são o tabagismo e o alcoolismo, e depois a ansiedade atribuída de má alimentação, ingestão inadequada de alimento e obesidade. Vejam como a Bíblia nos orienta a termos uma vida sadia, A Bíblia diz, e isso é bem claro, irmãos, que a glutonaria, aquilo que produz a obesidade, ela é pecado. Ela é pecado, irmãos. A glutonaria, ela é pecado. Você não está com fome, mas você tem que comer por ansiedade. Você está dentro do pecado, dentro da lei da gravidade do pecado. E um dia eu lancei uma pauta de debate. Veja como as pessoas são tão religiosas no Brasil. O que é pecado? Desenhar uma tatuagem ou praticar a obesidade? E as pessoas foram todas no desenho da tatuagem. Só que a Bíblia não fala. Se você for analisar o texto, a Bíblia não fala da tatuagem, fala da imagem. O que você desenha como imagem. Você vai desenhar lá, por exemplo, um coração, não tem nada a ver, um procedimento seu. Agora você vai desenhar a imagem do Satanás no seu corpo, aí está no pecado, irmão. Aí não tem como, né? E está fazendo apologia à imagem daquele que criou o pecado. Não tem como. Aí está no pecado. Mas a Bíblia não fala que fazer uma tatuagem é pecado, principalmente no Novo Testamento. Não tem nenhuma referência apontando. E o que a Bíblia fala no Antigo Testamento era uma linguagem para os judeus, para evitar que eles criassem imagem dos deuses que eles conviveram lá no Egito. Não tinha nada a ver para o povo gentio, não tem uma recomendação para o povo gentio, a igreja gentílica. Os mandamentos de Deus que persistem e prosseguem e nós seremos julgados são aqueles que Jesus atribuiu para a igreja da dispensação da graça. Então, aquilo que Jesus declarou como doutrina, ela vale até o juízo final. Fora isso, irmãos,
não tem validade gentílica. Existem coisas que estão na Bíblia, mas você não precisa cumprir. Como, por exemplo, colocar o véu para vir à igreja. Está na Bíblia, mas não é para os gentios, não é para nós nos dias de hoje. Não é para nós nos dias de hoje. Por exemplo, irmãos, se vestir de pele de camelo, como João Batista se vestia, como Elias se vestia, para ressaltar ou para criar uma imagem de que a pessoa é um profeta. Isso não é para os nossos dias, não tem nada a ver com os dias de hoje. Irmãos, o mudar as suas vestes, olha, só pode pregar se tiver com gravata. Isso é costume, não é doutrina. É costume. Então nós não podemos polarizar o costume e tirar fora uma doutrina bíblica. Qual é a maior doutrina bíblica que existe? As duas maiores, pelos quais tem o segmento de salvação. O homem que não praticar, ele não conseguirá ser salvo. A primeira, amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, cumprir Lucas 9:23. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, Cristo disse para a igreja: nisto conhecerão que vocês são meus servos, se vocês se amarem uns aos outros. De novo, nos chamando para ser igual a Jesus. Então, os dois segmentos doutrinários pelo qual o homem será salvo são ser igual a Jesus e ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus e ser igual a Jesus. Como eu posso ser igual a Jesus? Essa tem que ser a nossa pergunta de todos os dias. De todos os dias. Eu quero fazer uma leitura. Abra sua Bíblia em João capítulo 12. Nós iremos falar sobre o jantar em Betânia. E Deus vai nos dar uma palavra gloriosa sobre esse jantar, esse acontecimento. Oh, glória a Deus. Aleluia. Algumas coisas que eu amo na vida, irmãos. A primeira é minha mulher. A primeira é Jesus, né? Jesus, ele já eu e ele já é assim. Então já somos assim, irmãos. Então, nessa vida, a primeira coisa que eu amo é minha mulher. A segunda é dormir. E a terceira é tomar água, irmãos. Eita glória! Dormir, vocês me convidar para dormir, é comigo mesmo. Abrir. Aleluia. Minha mulher às vezes fala mesmo assim: como é que tu consegue dormir? Deitou e já dorme, já apaga. Irmão, meu cérebro, ele tem uma chavinha. Na hora que eu deito, ele já fala: vou desligar, viu? Já era, acabou. Pode ligar o trio elétrico ali, ó, com barulho. Se eu tiver com sono e dormir, irmão, pode estar ali o trio lá, Ivete Sangalo fazendo show dela, passa baracando a casa, e eu tô lá dormindo, não quero nem saber. Façam um barulho e deixem eu dormir. São coisas que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Como eu disse segunda-feira aqui, meditar. Quando você medita, os seus pensamentos eles flutuam mais leves. Você vai meditando e as pessoas vão falando estressado, você vai respirando mais leve. Ele vai falando mais alto e você vai respirando mais leve.
E a meditação, ela vai fazendo aquela pessoa que está estressado, ele vai se acalmando, porque a tua meditação vai silenciando o ambiente. Vai silenciando o ambiente. Você tem que aprender isso com Deus. Deus, ele medita. Você quer ver um ser humano paciente? Um ser paciente é Deus. Ele não tem pressa, porque pressa são requisitos de quem está atrasado, e Deus nunca se atrasa. Vamos para a Bíblia. João, capítulo 12. João capítulo 12, abram aí. Antes, irmãos, gostaria de falar uma coisa com vocês. Dia 9, domingo que vem, estarei ministrando a palavra de Deus dos Dias dos Pais, lá na MFA Itajaí. Se vocês quiserem ir comigo, partiu Itajaí, vai ser uma bênção. Culto do Dia dos Pais, dia 9, domingo que vem. Estarei lá ministrando a palavra de Deus para os homens, mas a igreja vai estar em geral, né? Mas será uma palavra direcionada ao Dia dos Pais. Glória a Deus. Bora lá, irmão, bora lá. Vocês estão convidados para ir comigo. Vamos fazer aquele povo lá, conhecer o povo de Blumenau e dando glória. João capítulo 12 diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e o que ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa sentado com Jesus. Então Maria, tomando o arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu. Esse versículo 3, irmãos, você tira essa frase ungiu os pés, porque ela está escrita no grego, ungiu Jesus, não os pés. Então ela derramou sobre a sua cabeça, ungiu Jesus, e enxugou-lhe os pés e os seus cabelos. Observem que a frase seguinte, ela fala, enxugou os pés e os seus cabelos, e com seus cabelos o secou, e o cheiro de unguento tomou toda a casa. Então um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de trair Jesus, disse: por que não se vende esse unguento por 300 denários e não dá aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era um ladrão e conduzia a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre vocês terão convosco, sempre vocês terão, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus souberam que ali estava Jesus, e foram não só por causa de Jesus, mas também porque queriam ver Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dos mortos. E os sacerdotes e os principais das sinagogas tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Eles queriam matar Jesus, também queriam matar a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, iam e passavam a crer em Jesus. Passavam a crer em Jesus. Mais vale Lázaro morto do que vivo, né? Para
os religiosos. É igual, eu posso praticar a obesidade e a glutonaria, mas não posso ter uma tatuagem. Meu Deus, eu posso infringir o pecado, irmãos, é coisa de religioso. Mas o verdadeiro crente, ele analisa conforme o que a Bíblia Sagrada nos diz. Nós não podemos burlar os mandamentos da Bíblia Sagrada. Não podemos. Foi feito um jantar. Eu vou ficar de olho na hora aqui, terminar 11 horas, vamos lá. 11 e pouquinho, a gente termina. Foi feito um jantar em Betânia, e Betânia fica cerca de... Era um bairro de Jerusalém, hoje é um bairro de Jerusalém, hoje é tombado pelo patrimônio histórico. Quando vocês forem lá, Carol, marido, forem lá em Jerusalém, vocês vão lá, mandam foto lá, que daqui uns dias a gente vai estar lá. A gente vai, Leandro, preparem-se, caravana de Monteles, vai lá, bora. Glória a Deus, amém. Eu profetizo que vocês irão lá em Betânia. E tem pessoas que fazem essa peregrinação do centro de Jerusalém até Betânia andando a pé. Dá 5, 6 quilômetros. É como daqui até próximo da Caixa Econômica ali, antiga Caixa, o mercado, não, 2, 3, um pouquinho mais. Dá para andar, irmãos, dá para andar. Então, eles fazem essa peregrinação porque Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, do centro, mais 5, 6 quilômetros. Eles faziam essa peregrinação andando, porque Jesus fez essa peregrinação andando com seus discípulos algumas vezes. E eles resolveram fazer uma ceia na casa de Simão, o que era um leproso que Jesus havia curado. E Simão, ele tinha uma casa, tinha recursos. Resolveram fazer um jantar e convidaram Jesus e Lázaro para jantar, uma ceia na casa de Simão. Na casa de Simão. Quando levaram Jesus, Marta e Maria serviam a mesa. Elas faziam o cuidado da alimentação, porque elas gostavam de ser responsáveis pela alimentação de Jesus. Principalmente Marta, ela gostava de preparar a alimentação para servir ao Senhor Jesus. Maria viu naquele momento uma oportunidade. O ambiente favorecia uma oportunidade, porque ela havia comprado um frasco de nardo puro do Himalaia, que era um perfume raríssimo na época, custava 300 denários. Simbolicamente, a Bíblia diz que era o equivalente a 1 ano de trabalho de um colaborador de salário normal da época. É como se, de repente, o rapaz trabalha 1 ano inteiro ajuntando aquele recurso para comprar aquele perfume que era muito caro. Eu não sei o nível de perfume que hoje é mais caro, talvez um Dolce, um Dolce Gabbana Premium, que é vendido em Paris, 12, 15 mil reais, 22 mil reais, perfumes caríssimos. E era um equivalente a esses valores.
E ela comprou esse perfume para derramar sobre Jesus, e tem um ato simbólico nesse derramar. Imaginamos que era 6 dias antes da Páscoa. Na Páscoa, Cristo seria preso, seria condenado. 3 dias depois, Jesus estava sendo preso. Judas enfureceu tanto o seu coração por aquele dinheiro, aquele valor não vir às mãos dele, porque Judas antes ele era um negociante, ele era um vendedor. Quando ele foi chamado para o ministério, Cristo deu uma oportunidade a ele para ser um apóstolo de Cristo, para ser um apóstolo de Cristo, porque ele acompanhou, viu e viveu com Cristo. Ele recebeu a oportunidade, e aquele homem negociante começou a gerir os recursos. Ele era o homem que era uma espécie de tesoureiro. Ele guardava o dinheiro, distribuía, comprava as coisas, administrava o dinheiro, os recursos, que as ofertas, os dízimos, os valores vinham, que as pessoas entregavam para os discípulos. Jesus sabia que Judas roubava daquele dinheiro, mas Jesus nunca falou nada sobre isso. Deu um tempo para que ele viesse a se arrepender. Tempo para que ele viesse a se arrepender. De repente, quando ela tem a oportunidade, está todo mundo assentado na mesa, ela abre aquele frasco e derrama sobre Jesus. Simbolicamente, Jesus, no versículo 7, se vocês forem ler o versículo 7, Jesus diz: deixai-o, para o dia da minha sepultura guardou esse momento. 3 dias depois, Jesus era preso. Depois, na Páscoa, ele era condenado. Estava sendo preso, condenado. Faltavam 6 dias para a Páscoa, e aqueles intermédios daqueles 6 dias, Cristo estava sendo julgado. Quando ele é julgado e condenado no mesmo dia da Páscoa, na sexta-feira, dias que antecedem a Páscoa era no domingo. Na sexta, Jesus foi condenado. No domingo, ele ressuscita. Observem que o texto, quando a ressurreição de Jesus, as mulheres foram ao sepulcro para ungir o seu corpo, porque 3 dias depois, era de natureza cultural as pessoas chegarem no sepulcro do morto para ungir com uma espécie de unguento, uma espécie de óleo, para que aquele corpo fosse decomposto saudavelmente. Era uma espécie de gratidão. Quando elas chegam lá para ungir o corpo, levavam especiarias, flores e tal, um monte de coisa. A Bíblia diz que os anjos já estavam lá e ele já havia ressuscitado. Então não deu tempo de fazer essa unção, ungir o seu corpo. Quem ungiu? Maria, no seu ato da oportunidade. Ela teve a oportunidade, chegou ali, ungiu Jesus com um nardo puro, e Judas se levanta contra. É provável que até alguns dos discípulos deveriam ter apoiado Judas. Não, mas é muito dinheiro para ser gasto assim, o povo passando fome, não tem aquelas coisas. Dá uma oferta para a igreja assim, blá, 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 blá. Quem não tem a visão espiritual, irmãos, ele confunde valores com oportunidade. Valores
com oportunidade. Valores, bens, eles não têm valor diante de Deus. A oportunidade tem. Ela viu ali a oportunidade de ungir o corpo de Jesus. Imediatamente, todas as vezes que Deus te der uma oportunidade de profetizar, de falar, de pregar, de orar, de interceder, ou de fazer algo que seja viável ao reino dos céus, Satanás vai levantar alguém, até mesmo pessoas que estão do teu lado, para se opor às suas decisões devido à oportunidade. Ele vai ser um oponente, porque ele não vai entender. É por isso que a Bíblia manda, às vezes, nós criarmos os nossos projetos sem falar, ter silêncio. Você já sabia que o Facebook roubou a bênção de muitas pessoas? Logo quando surgiu o Facebook, o cara ia construir uma casa e postava o terreno lá com as bases fundamentais. Olha, Jesus, aqui o negócio está crescendo, Jesus, vai, logo eu estou morando aqui. Nunca mais construiu. Jesus, olha aqui, ó, obrigado por comprar esse carro, agora o Senhor me ajuda a pagar. Teve que devolver. O Facebook roubou a bênção de muitas pessoas, porque as pessoas... teve gente que postou lá, olha, meu marido, Jesus, olha que lindo meu marido. Lá quando surgiu o Facebook, postou o galã lá, bonitão. 3 meses depois veio a Dalila e roubou ele. Fez perder a bênção. Por quê? Já ouviu aquela frase, o que não é visto não é desejado? O que não é visto, a gente usa isso sempre nos balcões da padaria, né? A gente faz as coisas e às vezes demora de ir para frente, e aí o padeiro tem que ir lá e brigar com as meninas. Bota sair para frente logo, o que não é visto não é desejado. E tem que ser assim, porque as pessoas se alimentam daquilo que eles veem. Se não vê, ela não vai adivinhar o que tem lá dentro. E aí, o que acontece? A oportunidade ela teve, Deus usou ela para fazer um ato profético, ungir o corpo de Jesus. E tem uma simbologia, irmãos. Olha, esse nardo do Himalaia é chamado de Spexnard ou Jatamazi. É uma tradução, Jatamazi é uma tradução mais no latim. É uma planta herbácea de natureza familiar, e ela cresce em uma região das plantas valerianas. O seu significado na antiguidade era de perfume de luxo, um luxo altíssimo que só pessoas que tinham bens financeiros conseguiam adquirir. O significado terapêutico, aromático, a sua fragrância era uma fragrância mista que chamava a atenção onde quer que a pessoa estivesse. Lembra daquela palavra de Jesus que diz: onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração? Lembra da palavra de Jesus que diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas? Lembra da palavra de Jesus que diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei? O cheiro aromático, terapêutico, ele simbolizava todos centralizados, olhando para Jesus. O escritor aos Hebreus diz: olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da fé. Ou seja, o cheiro aromático, aquele aroma
ele era terapêutico e chamava as pessoas para olhar para Jesus. Era atenção, precisavam olhar para ele, porque nele estava a salvação, a reconciliação entre Deus e o homem. O aroma precioso estava nele. O aroma precioso estava nele. Ele tinha propriedades terapêuticas. Eu preguei uma segunda-feira aqui sobre ansiedade. Uma das funções da terapia é extrair do ser humano toda ansiedade. E olha, essa fragrância, esse nardo puro, João no capítulo 12, ele diz que era o equivalente a um salário de 1 ano de um trabalhador. Era um nardo, irmãos, que não só era terapêutico para dores, ele era bom para a pele, para rejuvenescimento, era ótimo para melhorar as funções termais do corpo, é ótimo para as medulas, é ótimo para a pele, era ótimo para a memória, era ótimo para silenciar o ambiente, para fazer um ambiente de meditação, para acalmar, tranquilizante, era ótimo para o sono. Vejam que Jesus nos convida para olhar para Ele e termos essa licença terapêutica. Eu preciso dormir tranquilo, eu preciso ter calma, eu preciso ser mais tranquilo, eu preciso responder menos, falar menos, eu preciso dialogar menos com as minhas redes sociais e mais com Jesus em silêncio. Eu preciso ouvi-lo mais, preciso ter mais tranquilidade, a minha vida precisa melhorar no aspecto de relacionamento com Ele. Só que quando o nardo é derramado, meus irmãos, logo surge a profanação. Para que tudo isso? É que quando o crente começa a orar, você começa a orar que as pessoas começam a saber que você está orando. Tem gente que vai falando assim: para que orar todo dia? Para que ir no monte todo dia? Para que ouvir louvor toda hora? O cara só fala de Jesus, tudo ele é Jesus, tudo é Jesus. Tem que ser assim. Tem que ser assim. O nardo nos curou. A profundidade da terapia em Cristo nos cura, nos alimenta, nos salva, nos faz ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura não é só ir à igreja, é viver um momento terapêutico em Cristo. É saber quem Ele é conhecê-lo. Quando nós passamos a conhecê-lo, nós passamos a vivenciar Ele. E em tudo nas nossas vidas, nós identificamos Cristo. Em algo que deu errado, é porque Cristo não quis que aquilo desse certo. Em algo que deu certo, glória a Deus. Uma empresa que nos manda embora, glória a Deus, o Senhor está provendo um tempo para eu ficar em oração. Uma empresa que nos contrata, glória a Deus, o Senhor está provendo um ambiente para eu pregar. Ou a empresa que te manda para um lugar, glória a Deus, eu vou visitar um cliente, lá eu vou levar uma palavra. Ou algo que acontece que você tem que falar com alguém, o pneu do carro furou, alguém vai parar para te ajudar, glória a Deus. Esse ser humano parou para me ajudar, é uma oportunidade que eu tenho de falar para ele que eu sirvo a Jesus. Aleluia! 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 O momento de cear
Quando se encontram na casa de Betânia, Jesus chama um momento para ele e diz: olha, olhem para mim, eu tenho a cura, eu tenho a libertação, eu tenho a salvação para te oferecer, eu tenho a liberdade, eu tenho a solução dos teus problemas, eu tenho a solução financeira para a tua história, eu tenho a cura para o teu casamento, eu tenho a cura para a tua vida, para a tua mente, para o teu raciocínio, para a tua ansiedade, eu tenho a cura para todas as profanações da tua vida, para o vício, eu tenho a cura para a tua casa. Eu tenho a cura. E o nardo chamava atenção para isso, mas Judas não entendeu. O traidor se levanta contra, como se tivesse alguma razão. Ele se levanta contra, como se tivesse alguma razão. Era o religioso tentando combater o ato profético, tentando insinuar que ela estava errada. Você está errada, nós estamos certos. Deu dinheiro para a religião, nós vamos tirar uma parte para a liderança e vamos fingir que distribuímos com pobres. Alguém já ouviu falar que Judas distribuiu algum centavo com pobre, irmãos? Já viram a Bíblia mencionar algo assim? E os cofres ali se arrecadavam muito, porque os discípulos recebiam muitas ofertas, e eram pessoas ricas que davam ofertas, boas ofertas. Mas a Bíblia não menciona que Judas alimentava os pobres. Quem alimentava os pobres era Jesus. Judas fazia parte do sistema. O sistema que hoje ele é global, ele é político, como a política manda em tudo no sistema hoje no mundo, manda no preço do petróleo, no preço dos carros, no juro, o país que deve ficar rico deve ficar pobre, o país que deve ser massa de manobra, qual não deve, manda nos resultados do futebol, do beisebol, do basquete, porque todos viraram franquias, manda onde vai ser a próxima Copa, onde não vai ser, onde não pode ser, qual país deve vender mais petróleo para outro, qual não deve, manda no sistema econômico, no judiciário, bancário, tributário. O sistema manda em tudo, e o sistema se infiltrou dentro das organizações religiosas. E o que era só a base do sistema que Cristo combatia, hoje ele precisa combater dentro das igrejas. Porque a igreja aderiu ao sistema. Os grandes templos têm grandes salários, pessoas, porque 80% das pessoas no Brasil têm dificuldade de pagar as suas contas, 80% das pessoas no Brasil têm dificuldade de pagar as suas contas, e elas frequentam a igreja, e elas contribuem para as igrejas, e as igrejas agem na mesma espécie daquilo que era a linha de pensamento de Judas. O dinheiro vem para nós, nós administramos, tiramos nosso salário, o que sobra, nós talvez ajudamos alguém. É o que o sistema faz. É o que o sistema faz. E a igreja faz igual ao sistema. Cristo combateu o sistema? Sim, ele foi morto pelo sistema. Olhem o que diz os principais, o versículo 10, 12 e 10 de João diz: os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. O cara que pregava a Deus queria matar o Filho de Deus. Ele pregava a Deus
trabalhava com o sistema, o mesmo sistema que hoje existe, tributário existia na época, sistema empresarial, o mesmo sistema político existia na época. E os sacerdotes que antes de Cristo vir, anunciavam as leis de Deus e liam a Bíblia, a Torá, o Antigo Testamento para as pessoas. Eles pregavam o Antigo Testamento para as pessoas. Agora que Jesus veio, eles tomaram uma carta do sistema político para matar Jesus, e a carta dizia o seguinte: a hora que encontrar nele algo ou uma falha que pudesse o levar à morte, poderia ser condenado. Sabe qual foi a falha? Eles insinuaram que Jesus pregava uma falsa religião, que a falsa religião que Jesus pregava afrontava as leis e os mandamentos de Deus. Foi morto por isso. E aí, o sistema político, judiciário, tributário e o sistema religioso declararam: olha, ele é culpado, pode matá-lo. Mata esse falso profeta. Chamaram de falso profeta. Pode matá-lo. Persigam até matá-lo. Porque eles tinham uma carta, uma autorização do judiciário. E aí, Judas veio me falar que queria o dinheiro para ajudar os pobres. Meu Deus, irmãos. Será que Judas não tinha consciência de arrependimento? Será que ele não olhou e falou: não, não pode ser, esse homem não é o que eles pintam? Lembra da história de Malco, quando foram prender Jesus aqui mais para frente, o capítulo 18 de João? Malco era servo do sumo sacerdote Anás e Caifás, e foi com eles para prender Jesus, e Pedro arrancou a espada e deu na cabeça de Malco. Ele tirou a cabeça do lado e pegou a espada na orelha. Quando pegou na orelha, arrancou-lhe a orelha fora. E aí ele olha para, vamos imaginar o sentimento, conjecturar o sentimento de Malco. Pô, Cristo, o que eles falam é santo, ele não faria isso. E aí ele conjectura: Anás e Caifás se dizem ser santo porque eram sacerdote e sumo sacerdote, mas são hipócritas, são mentirosos. E aí ele percebe a atitude de Jesus. Jesus diz para Pedro: volta a tua espada para o lugar, porque porque aquele que fere com a espada, pela espada vai ser ferido. Jesus alerta Pedro: eu não poderia chamar anjos aqui, milhares deles, e destruir todos esses? Sim. Mas tu não sabe ainda, Pedro, qual é o espírito que eu tenho. E Jesus coloca a orelha no lugar, e não se ouve mais falar de Malco, até que mais para frente ressaltam que ele se converteu a Jesus pela atitude. Porque quando você convive com alguém hipócrita, que você conhece alguém santo, você diz: não, eu já fiz o meu discernimento. E aí, meus irmãos, infelizmente, o que era para Jesus voltar para julgar o mundo, ele também vai ter que julgar o sistema religioso. Ontem eu estava vindo andando, eu contei para minha mulher, o Espírito Santo falou comigo, eu vindo andando, porque acho que é dia do cooperado ali na Cooper, né? E eu vi muitas pessoas assim, saindo da Cooper com sacola, levando as compras assim na mão, a pé para casa, e alguns cooperados com o uniforme da Cooper levando os alimentos para casa assim. E o Espírito Santo falou para mim: olha, são pessoas dignas que trabalharam para levar alimento para dentro da sua casa. Mas
Mas quem cuida deles? Olha, irmãos, a frase que eu ouvi do Espírito Santo: quem cuida deles? Um dia, prestem atenção que o Espírito Santo falou para mim, um dia essas coisas serão acertadas. Vocês vão ver um dia. O mesmo Cristo que foi ungido com nardo, ele se levantará como Deus. E pasmem, meus irmãos, sistema judiciário, tributário, político, religioso, governamental, acionista, ONGs, ricos, bilionários, todos eles, a Bíblia diz que ele chamará grandes e pequenos para se prostrarem e ser julgados por aquilo que não fizeram. Por aquilo que não fizeram. Eu falei: Senhor, abençoa esse povo. Eu saí levando, abençoa esse povo. Dá a eles essa dignidade de sempre trabalharem e comprarem o alimento para suas casas. E o Senhor falou: um dia tudo isso será julgado. Um dia tudo isso será julgado. Nós participamos da ceia hoje, irmãos. Nós iremos cear hoje com o Senhor. Um dia nós iremos cear eternamente com Ele. Lembre-se de algo bem importante: todo ser que existe um dia verá Deus. Uns verão para morar com Ele, outros verão pela última vez. E nós, se estivéssemos assentados no jantar em Betânia, o que você faria por Jesus? O que você faria? O que faríamos por Ele? O que diríamos? Será que nós... Tem gente que fala mesmo assim: olha, eu queria ter nascido nos tempos de Jesus. Eu queria ter visto Jesus. Eu falo: irmão, não queira isso não. Talvez você seria um dos que iria pregar Ele na cruz. Você não entenderia o proceder dele. Talvez o seu coração demoraria para se converter, você até amaldiçoaria Jesus, meio que depois você viria a se converter, mas no momento a gente não sabe. Você o conheceu no tempo certo, glorifique a Deus por isso. Jesus disse para os discípulos, para Tomé específico: você glorifica porque você viu, mas bem-aventurados são aqueles que não me verão, irão crer em mim. Irão crer em mim. Aleluia. Fica de pé. Nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh, glória. Oh, Pai, nós queremos Te agradecer por esse dia, por essa palavra, Senhor, por esse momento, por esse culto, pelos louvores que foram cantados, pela vida de cada um dos que estão aqui, que são sedentos por Ti. Nos faz cada dia mais sedentos, amantes dos Teus relacionamentos, Pai. Nos cura, nos liberta, nos faz compreender o que o Senhor quer, nos faz entender o que o Senhor quer em nós, nos faz entender para nós cooperarmos com o Senhor, ajudar o Senhor naquilo que é necessário para as nossas vidas. Nós queremos cooperar, Pai, não atrapalhar. Não nos deixe, não retire de nós o Teu Espírito. Oh Deus, oh Deus,
Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. É proclamação, anúncio. Aleluia. Aleluia. Cadê a irmã Leide? Quer cantar um hino da harpa? Irmã Leide, vem cantar enquanto eu... Ai, que deixa. Pode cantar da ceia. Você sabe alguns? 305, parece, vê aí. Eita glória. 305. Acho que já está até marcado aí. Aqui, vem encerrar. 301. Aê. 305. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem anseio apoiar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, veio fogo, peixe, pão, e Jesus que nos convida a cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedentos achar, vem com Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus, que a fome suportou e a sede já passou.
lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando. Vamos estar orando. Vamos apresentar o pão. Levante suas mãos para cá. Pai, nós apresentamos esse pão como símbolo daquilo que o Senhor fez por nós. Nós proclamamos a tua morte até que venha um Salvador. E declaramos, Senhor, que nós iremos cear a Ti. Para a glória do Teu nome, apresentamos, Senhor, o pão como símbolo do Teu corpo, como símbolo da comunhão, da vida, da restauração. E aquele que se alimentar, Pai, participará do milagre. Amém. Em Cristo. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu apresento também o cálice, Senhor, como símbolo do Teu sangue. E aqueles que participarem receberão o milagre, a promessa, serão participantes da promessa. E receberão de Ti, Senhor, virtude, graça, força e renovo. E caminharemos em comunhão, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, nos tornando semelhantes a Cristo a cada dia. Oh Deus, nos reveste, nos capacita, faz-nos conscientes, Senhor, em tudo, para que possamos render graças ao Teu nome e viver para Te adorar, Jesus. Nós Te adoramos, Pai, Te apresentamos. Aleluia. Aleluia. Deixa eu tirar aqui. Cadê o irmão Leandro e o irmão André? Quero convidar vocês aqui para... Tu vai distribuir o pão e ela vai distribuir o cálice. Posso começar assim? Pode começar, hein? Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Eu sem mistura em... Pegue seu. Isso. Pode pegar o seu. Pega o seu. Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Louvado seja Deus. Você participou do pão, todos pegaram o pão. E disse Jesus, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Participem do pão agora.
Glória a Deus. Aleluia. 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 Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Façamos agora. Oh, aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela participação, não só pelo pão, não só pelo cálice, mas por estar aqui, por sentir os meus irmãos, por amá-los. Oh Deus, por estar próximo deles, por saber, Senhor, que eles irão morar juntos contigo, por saber que eles são salvos, restaurados em Ti, ó Pai. Nós apresentamos a cada um deles, apresentamos os Teus filhos, o domingo deles, apresentamos a vida, o trabalho, a saúde, a saúde física, emocional, sentimental, a saúde financeira. Em nome de Jesus eu abençoo a cada um deles, ó Pai. E eu declaro que eles estão autorizados a prosperar em todos os sentidos da vida, pelo nome santo do Senhor Jesus. Pelo nome santo do Senhor Jesus. Eu declaro vida, paz, prosperidade, graça, virtude, unção. Eu declaro a Tua vida neles, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu os abençoo. Eu os abençoo, Pai. Eu os abençoo. Eu os abençoo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti resplandeça a sua luz. E o Senhor te abençoe e te leve em paz. E sobre ti o Senhor dará a paz que excede todo entendimento. Que Deus te abençoe nesse domingo em paz. Vá em paz, em nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aleluia, aleluia.